A paz do Senhor, irmãos. Bom dia, bom domingo. Nós estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus, por causa da sua misericórdia, para estudarmos mais uma porção da sua palavra. Nós estamos nos propondo a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Então, neste domingo, nos próximos domingos, eu e a Auxileia estaremos nos revezando no estudo dessa carta. Então, eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia aí no capítulo 1 da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos tratar da introdução dessa carta, das circunstâncias que ela foi escrita, algumas informações assim. Vamos trabalhar os versos de 1 a 9 e, se Deus nos permitir, no próximo domingo a gente dá sequência a esse estudo. Então, eu te convido a fazer esse acompanhamento conosco hoje, né? Desse capítulo, desse texto que nós vamos ler, desse trecho que nós vamos ler, e, se possível, fazer a leitura da carta durante a semana, sublinhar lá as suas dúvidas, as suas perguntas a respeito desse texto, e quem sabe a gente vai podendo esclarecer isso para você a cada domingo. Eu vou te convidar agora a orar para que a gente comece o nosso estudo, e logo em seguida, já com a Bíblia aberta, você vai poder acompanhar conosco aí o desenvolvimento desse assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti pela oportunidade preciosa que o Senhor nos dá de estar juntos neste dia, ainda que mediados, ó Deus, pela tecnologia, para que possamos estudar a Tua palavra. Nós queremos te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre esse tempo que nós vamos estar aqui, nos colocando diante da Tua palavra, te pedindo que o Senhor nos abra o entendimento, que o Senhor nos faça, Senhor, compreender aquilo que é necessário para a nossa vida, aquilo que pode transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir e de agir. Também, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de cada aluno da escola dominical, que nessa manhã se propõe a tirar esse tempo para estar diante da Tua palavra. Que cada um deles, ó Deus, sejam abençoados poderosamente, onde quer que eles estiverem, na sua casa, no seu trabalho, em outro país, em outro estado. Senhor, nós sabemos que há alunos nossos que estão fora do Brasil, que estão fora do nosso estado, mas têm acompanhado essas lições, que eles sejam poderosamente abençoados por Ti. Também nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos da mídia, que têm trabalhado, que têm se esforçado, Senhor, para que esse trabalho possa continuar. Que Tu possas abençoá-los com graça, com saúde, com sabedoria, Senhor, que eles possam ser recompensados por Ti, pelo trabalho que eles têm prestado a Ti e à Tua igreja. Também, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, pela vida daqueles nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enlutados. Te pedimos, ó Deus, a Tua consolação. Te pedimos, Senhor Deus, a cura para os nossos irmãos. Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas tratando com cada um segundo a Tua misericórdia e a Tua graça. Colocamos o nosso país diante de Ti nessa manhã. Te pedimos também, Senhor, que Tu nos abençoes, que Tu abençoes essa nação, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, aos seus governantes, às suas lideranças, para que elas possam agir de acordo com a Tua vontade. Livra-nos, Senhor Deus, desse vírus que tem trazido tanta dor, tanta destruição. Dá-nos, Senhor Deus, capacidade de renovação econômica, social nesse país. Transforma essa nação pelo poder da Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, Senhor Deus, para que ela seja luz, para que ela seja sal, para que ela seja, Senhor Deus, sempre portadora do Evangelho da paz, do Evangelho da libertação, para a glória e para o louvor do Teu nome. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos começar estudando essa carta de Paulo aos Gálatas.
A gente começa sempre situando a carta para que a gente entenda quando ela foi escrita, por que ela foi escrita, quais as circunstâncias que aconteciam naquele momento, para que quando a gente lê a carta novamente, a gente tenha isso em mente e nos faça entender os propósitos da carta e aplicar esses propósitos, aplicar esses ensinamentos à nossa vida. Então vamos lá para a nossa introdução. Primeira coisa que a gente sempre pensa é quem é o autor da carta. Essa carta não tem dúvida. No próprio capítulo 1, verso 1, a gente já entende que é o apóstolo Paulo, que foi o autor dessa carta, e a maioria dos estudiosos concorda plenamente com isso. Levantaram-se algumas questões contrárias, mas elas não tiveram assim, substância para se manter. Então, todo mundo, a maioria dos estudiosos concorda que o apóstolo Paulo foi o autor dessa carta. Em relação à data, há bastante controvérsia, porque alguns pensam que ela pode ter sido escrita entre os anos 48 e 49, outros pensam que ela pode ser escrita depois do ano 50 da era cristã. Nós vamos ficar com uma data que é mais aceita pela maioria dos estudiosos, que é a data, os anos entre 49 e 55. A gente vai ver no decorrer do nosso estudo que essa confusão, essa discrepância de data tem até uma certa coerência, pode acontecer por conta do assunto que a carta traz. Mas nós vamos ficar, então, com essa data aí, de 49 a 55, entre 49 e 55. Algumas pessoas, alguns estudiosos, defendem a tese de que essa carta teria sido escrita durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lá na cidade de Corinto, ou então depois dessa viagem, na cidade de Antioquia da Síria. Outros pensam que ela foi escrita logo após a primeira viagem missionária. Então, nesse termo, a gente não conseguiu achar assim, um dado que todo mundo concorde. O fato é que o apóstolo Paulo conhecia bem as igrejas que estavam aí nessa região. Que para quem o apóstolo Paulo escreve essa carta? Essa carta ela tem algumas particularidades. Uma delas é que o destinatário dessa carta não é uma pessoa, como, por exemplo, quando Paulo escreve para Filemon, quando Paulo escreve para Timóteo, nem é uma igreja, como ele escreve, por exemplo, para Efésios, para Tessalônica, para Colossenses, para os Filipenses. Não se destina a uma igreja, ela se destina a cristãos de todas as igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, de uma região que pertencia à Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia e que era chamada de Galácia. Tá? Então, vocês vão ver um mapinha aí que a região da Galácia, essa região em verdinho no mapa aí, corresponde hoje aonde é a Turquia atual. Então, é uma característica desta carta. Ela não se destina a uma igreja específica, ela se destina a igrejas que estão numa região. A gente poderia dizer que o tema dessa carta é a salvação unicamente pela fé. Esse vai ser o assunto que o apóstolo Paulo vai desenvolver na carta. Essa carta ela defende a salvação unicamente pela fé. Tem algumas outras peculiaridades dessa carta, e uma que a gente nota logo no início é que o apóstolo Paulo não faz nenhuma oração a respeito desses cristãos. A gente vê que na carta de Éfeso, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, ele ora a respeito dessa igreja, faz oração de gratidão, ele introduz a carta com uma oração. Essa carta não é introduzida assim. O assunto é introduzido quase que abruptamente, logo após a saudação que ele faz. Por que o apóstolo Paulo escreve essa carta? Quais são os propósitos desta carta? A primeira coisa que a gente percebe é que ele tinha como objetivo combater a heresia do legalismo judaizante e promover a doutrina da salvação apenas pela fé e não por obras da lei. Então, a primeira
preocupação do apóstolo Paulo era combater esse tipo de heresia que estava entrando na igreja, e não só na igreja de Colossos. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que este foi um problema com o qual a igreja teve que se debater, né? Foi o assunto de um primeiro concílio que aconteceu, está registrado lá no capítulo 15 de Atos. Então, era um problema que a igreja estava vivendo. O outro objetivo que a gente pode perceber também é que Paulo queria combater uma coisa que é chamada antinomismo. Esse nomezinho estranho e feio aí é um termo da filosofia. Lá no dicionário Michaelis Online tem uma definição assim. Vou ler a definição para você entender, para nós entendermos o que o apóstolo Paulo quis dizer usando nessa carta essa ideia. Antinomismo seria o estudo especulativo sobre uma questão filosófica que se realiza por meio de dois argumentos. Os dois argumentos são coerentes e possíveis de se crer nas suas formulações, porém opostos em suas conclusões. Então, seriam dois argumentos que são coerentes, são críveis nas formulações, mas são opostos na conclusão. Então, o que o apóstolo Paulo estava combatendo? O que os autores, os estudiosos, pensam que é o antinomismo que o apóstolo Paulo estava combatendo, que estava assolando a igreja na região da Galácia? Confundir liberdade com libertinagem. Por quê? Se os judaizantes não tinham razão e não havia mais necessidade de estar servindo a lei, fazendo as coisas da lei, como a circuncisão, as festas, os sacrifícios, então estava todo mundo livre, aí podia-se fazer qualquer coisa? Não. Essa ideia de que liberdade significa que eu posso fazer o que eu quiser também não é compatível com a palavra de Deus, não é compatível com os ensinos nem de Jesus Cristo, nem dos apóstolos. Então, o apóstolo estava combatendo essa ideia de que se não havia mais a necessidade de se viver debaixo da lei, eu podia viver de qualquer maneira. Então, ele combate isso também. E, por último, um outro propósito dessa carta é a defesa do apostolado de Paulo. Ele estava sendo questionado sobre sua função de apóstolo, se ele era realmente apóstolo, e nós vamos ver que ele faz a defesa do seu ministério como apóstolo. Então, essas são as primeiras informações que a gente tem a respeito dessa carta, que é uma carta muito rica, muito interessante, muito importante para a gente. Então, vem uma pergunta para a gente aí hoje. Vale a pena a gente estudar essa carta hoje? Essa carta é relevante para nós? O que nós, cristãos do século XXI, podemos aprender com a carta que o apóstolo Paulo envia às igrejas da Galácia no século I? A resposta para a primeira pergunta, vale a pena estudar essa carta? Por quê? A resposta é sim, vale a pena. Por quê? Porque ela contém princípios eternos e ela é fundamental para corrigirmos os erros dos fundamentos da fé cristã. A fé cristã tem um fundamento, e se nós não tivermos firmezas nesse fundamento, nós podemos ser levados por qualquer outra doutrina, por qualquer outro ensinamento, e nos afastar dos fundamentos da fé cristã. Então, como naquela época, lá quando o apóstolo Paulo escreveu, já se pregava, ainda hoje se prega o cumprimento da lei para a justificação humana perante Deus. Ainda existe esse tipo de pregação. Uma outra coisa que a gente precisa perceber é que existem aquelas pessoas que pregam que é necessário fé mais obra para a salvação. Se eu tiver fé e não tiver obra, eu perdi a salvação. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que a salvação é pela fé. E aí pode surgir uma questão na sua cabeça agora assim, então tá bom, eu tenho fé, eu sou salvo, não preciso fazer nada. Não é bem assim também não. Porque se a gente continuar estudando esta doutrina, nós vamos ver, o apóstolo Paulo coloca isso bastante clareza na carta
aos Efésios que nós somos salvos pela graça para boas obras. Então, quem é salvo, quem tem uma nova natureza, quem recebeu Jesus como seu Salvador, quem está na caminhada da fé cristã, não tem como não fazer alguma coisa. Acaba produzindo alguma coisa. Por quê? Porque nós temos Jesus Cristo como nosso modelo e ele trabalhou e trabalha e produz ainda. Então, nós não somos salvos pelas obras, mas quando somos salvos, produzimos boas obras. Então, a gente já vai entendendo aqui que uma coisa não pode ficar desligada da outra. A outra questão que a gente precisa considerar, que essa carta é importante para a gente nesse momento, é que a gente tem visto mais próximo de nós, alguns anos atrás, e ao nosso redor aqui, na igreja do Brasil, na igreja do mundo, que certas práticas do judaísmo estão sendo consideradas como meios de edificação para o povo de Deus. Então, a gente vê que o cristianismo moderno preza algumas práticas que são características do judaísmo e não do cristianismo lá do primeiro século. Então, estudar essa carta nos ajuda a entender isso. Então, a gente vai para uma pergunta que a gente precisa responder para nós mesmos e que a gente precisa responder para entender essa importância dessa carta. Qual é o evangelho que nós cremos? Qual é o evangelho que nós cremos? Por que a gente precisa responder essa pergunta? Porque é necessário que a gente tenha convicção acerca da nossa fé. A gente precisa ter clareza do que nós cremos. Nós precisamos saber por que nós cremos. Quando a gente não tem essa convicção, pode surgir na nossa vida insegurança e instabilidade espiritual. E essa insegurança e essa instabilidade, elas podem minar os fundamentos doutrinários. E fundamentos doutrinários são ensinamentos que são a base do nosso pensamento. Tudo que nós pensamos é resultado daquilo que nós cremos, que nós acreditamos, daquilo que nós tomamos como verdadeiro para a nossa vida. Então, se eu não tenho segurança de que a minha salvação está posta em Cristo Jesus e que eu não tenho como fazer nada para ser salvo, nada do que eu fizer, nada do que eu produzir vai ser suficiente para a minha salvação, então se eu não tiver essa convicção, eu posso cair em desvios e caminhos perigosos em termos de ensinamento. Então, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Nós precisamos ter certeza da nossa fé. Nós precisamos ter clareza da nossa fé. O apóstolo Paulo, então, nós vamos agora para o texto, ele começa se apresentando e falando com os seus leitores. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aí é o escritor e os seus leitores. O verso 1 e 2 da carta, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver no capítulo 1, verso 1 e 2, que o apóstolo Paulo faz um prefácio e uma saudação. Ele começa assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O verso 1 e 2, ele se apresenta e se dirige à igreja, às igrejas, né? Ele diz aí, o texto diz que ele se reporta às igrejas da Galácia, às igrejas que estão estabelecidas na Galácia. A Galácia foi uma região que Paulo evangelizou. E ele estabeleceu ali várias igrejas, várias congregações. Então, ele visitou essas congregações pelo menos 2 vezes. Ele esteve lá
implantou as igrejas, plantou as igrejas, pregou o evangelho àquelas pessoas, e depois ele volta e faz mais algumas visitas, faz 2 visitas, pelo menos, àquela região. A primeira visita, que a gente tem notícia, está escrita lá em Atos 16, verso 1, na segunda viagem missionária do apóstolo. Paulo era um pregador, um pastor cuidadoso. Ele estabelecia suas igrejas e sempre que possível ele voltava a essas comunidades para se certificar do seu crescimento, da sua firmeza. E sempre que aparecia algum problema que ele tinha conhecimento, ele tentava resolver isso através das cartas. Por isso nós temos essas cartas tão preciosas, com ensinamentos, com doutrinas tão preciosas para o cristianismo, por conta do cuidado pastoral do apóstolo Paulo com as igrejas que ele implantava. A outra vez que o apóstolo esteve na Galácia foi na terceira viagem missionária. Isso está lá em Atos 18, 23. Então ele fundou a igreja e foi lá 2 vezes, esteve com esses irmãos, conhecia esses irmãos. Qual era o problema com essas igrejas nessa região? A esses cristãos faltava firmeza doutrinária, faltava firmeza no que eles criam, faltavam se firmar naquilo que o apóstolo Paulo havia ensinado para eles no momento da conversão e depois nas suas visitas, quando ele volta lá para confirmar as igrejas. Eles estavam sendo, por conta dessa falta de firmeza, influenciados pelos judaizantes. Quem eram esses judaizantes? Quem eram essas pessoas? O apóstolo Paulo não se refere a um grupo, a nome de pessoas na carta, mas eram pessoas, eram mestres, eram gente que tinha liderança e eles eram muito legalistas e provavelmente eram de origem judaica. Eles eram cristãos de origem judaica, se converteram ao cristianismo, mas eles afirmavam que todo crente, que todo aquele que era salvo, eles insistiam que para ser salvo, além de ter fé em Jesus Cristo, esses crentes deveriam observar aspectos da lei judaica, notadamente a questão da circuncisão. Então, essa foi uma questão que perturbou bastante a igreja na segunda metade aí do primeiro século, né? Isso vai causar confusão entre os crentes da Galácia, porque tinha gente que talvez defendesse a doutrina do apóstolo Paulo, dizendo, não, a gente não precisa se circuncidar, nem seguir a lei do judaísmo, a lei judaica. O outro, talvez porque fosse de origem judaica, falou, não, eles estão certos, nós temos que fazer isso. Então, esse era o ensinamento que estava perturbando a igreja naquele momento. Era acrescentar algo para que aquelas pessoas fossem salvas. Esse era o problema, esse era o desvio doutrinário daquela igreja. Aí Paulo começa se apresentando. Ele diz assim, Paulo, apóstolo. Por que Paulo sempre se apresenta, quase sempre se apresenta como apóstolo? Mas aqui, além de se apresentar como apóstolo, ele vai fazer alguns esclarecimentos, né? Apóstolo, não da parte de homens, porque não representava qualquer instituição humana, nem se apresentava a favor de alguma escola de filosofia humana. Paulo está dizendo, eu não sou apóstolo porque alguém me fez apóstolo, porque um outro apóstolo me fez apóstolo. Também não represento nenhuma filosofia humana, nenhum pensamento humano. Também sou apóstolo, mas não por intermédio de homem algum, porque eu não recebi a comissão e a mensagem que eu tenho por instrução humana. Eu sou apóstolo por causa de Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou. Ele se apresenta dessa maneira. Por que ele se apresenta assim? Porque a mensagem, a vocação e a mensagem que ele transmitia tinha origem divina. A ressurreição era o testemunho de Deus quanto à suficiência da obra do Senhor Jesus, que foi levada a efeito no Calvário.
o apóstolo Paulo está dizendo que ele teve um chamado que foi feito pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, a quem Deus ressuscitou. Então, a gente vai entendendo que o apóstolo Paulo se apresenta de uma maneira muito específica nessa carta. Por que ele faz isso? Por que ele pontua essas 3 questões na sua apresentação como apóstolo? Para refutar a afirmação dos falsos mestres, desses judaizantes, que além de perverter a doutrina que ele havia ensinado, afirmavam que Paulo não era um dos 12 apóstolos e, portanto, não tinha autoridade apostólica. Você se lembra que lá num dos propósitos da carta está o apóstolo Paulo defender o seu apostolado, porque esses falsos mestres queriam que a igreja entendesse, pensasse que o apóstolo Paulo não tinha autoridade apostólica porque ele não fazia parte do grupo dos 12. E essa questão na vida do apóstolo Paulo vai acontecer mais de uma vez. A gente vê lá no livro de Atos ele defendendo o seu apostolado, a sua conversão, como foi o seu chamado, e depois a gente vê ele algumas vezes defendendo esse chamado apostólico para os gentios. Então, nesta carta, nessa situação, ele teve que fazer isso porque esses irmãos crentes, provavelmente de origem judaica, questionavam o seu apostolado. No verso 3 a 5, a gente tem a saudação aos leitores, né? Ele diz assim, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele coloca em destaque a graça e paz. A gente às vezes inverte, né? A gente fala paz e graça. Você já deve ter saudado algum irmão assim. Paz e graça, irmãos. O apóstolo Paulo coloca a graça em primeiro lugar, porque os seres humanos, as pessoas, só podem ter paz com Deus mediante a sua infinita graça. Foi a graça de Deus, a misericórdia e a graça de Deus, que move o seu coração amoroso para enviar o seu único filho, para que o seu único filho estabeleça paz entre o homem caído, entre o homem pecador, entre mim e Deus, entre você e Deus. Então, primeiro a graça e segundo a paz. E ele continua no verso 4 dizendo o qual se entregou. Ele recorda aqueles irmãos que o caminho para a salvação é mediante a morte do Filho unigênito de Deus. Então, o apóstolo começa a carta trazendo à memória daqueles irmãos a razão da salvação, como essa salvação acontece, por quem essa salvação acontece. Nós seguimos aí, no verso 6, o apóstolo muda, parece que de assunto de repente, não tem nenhuma oração intercessória pela igreja, nenhuma oração de gratidão pelas igrejas, nenhum comentário a respeito das igrejas. Ele entra no assunto da carta de uma maneira muito abrupta, né? Ele começa o verso 6 dizendo assim, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Então, o apóstolo Paulo, ele entra no assunto, parece que essa é uma preocupação grande do apóstolo naquele momento. Os Gálatas eram crentes inseguros, eram crentes que não estavam firmes na sua convicção de fé. E aí, o apóstolo Paulo, que estava falando do Evangelho da Graça, até o verso 5, no verso 6, ele passa para condenar o Evangelho das obras. Nesses versos seguintes, ele vai condenar o que alguns estudiosos chamam de
evangelho das obras, salvação pelas obras. Talvez essa mudança repentina do apóstolo Paulo, de assunto do apóstolo Paulo, seja a demonstração da grande preocupação que ele tinha com essa situação, como isso era perigoso para a igreja e como isso ainda é perigoso para a igreja. O verso 6 e 7, ele começa: eu estou surpreso, estou espantado com essa mudança de vocês. Que mudança rápida. As palavras que o apóstolo emprega dá a impressão de que não foi um processo longo que aconteceu para a igreja ir mudando de pensamento. Rapidamente, as igrejas, aqueles crentes daquela região, começaram a assumir a proposta doutrinária dos judaizantes como uma proposta aceitável, coerente com o evangelho, e mudaram a sua maneira de pensar. Então ele se espanta com essa rapidez que eles aderem a essas doutrinas. Ele usa uma expressão aí no verso 7, o qual na verdade não é outro evangelho, né? Verso 5 ele diz assim, verso 6, desculpe. Daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro evangelho. Ele usa essa expressão, outro evangelho, que não é nenhum. Não existe outro evangelho. Não existe outro evangelho para a salvação. O único evangelho de salvação é a boa nova anunciada em Cristo Jesus, que foi lá no nascimento de Cristo e que se torna realidade no Calvário e na ressurreição. Então, o evangelho da salvação é esse, a boa nova da salvação é essa. Qualquer outro evangelho, qualquer outra coisa que se chame de evangelho, que se pense que é o evangelho para a salvação, é uma perversão do evangelho genuíno. Essa reação do apóstolo é intensa e mostra como que ele quer combater essa heresia e não uma forma de pensamento diferente de adaptação cultural. Presta bem atenção aqui. Porque, às vezes, a igreja ou os cristãos toleram formas diferentes de pensar e nós não temos problema nenhum se alguém pensar diferente. A questão aqui é que isto é um ensinamento herético, que perverte, que muda o resultado. Né? Vocês viram lá que lá no propósito da carta, que a ideia é combater isso. O que os judaizantes estão fazendo é acrescentar alguma coisa que seria necessário para a salvação, quando na verdade não é. Então, o apóstolo Paulo combate isso como uma heresia, e não uma forma diferente de pensar, e nem uma adaptação cultural. Não era isso que estava acontecendo na região da Galácia. O que estava acontecendo era uma perversão do evangelho. E aí Paulo chama a atenção desses irmãos, chama a atenção deles para o fato de que o evangelho de Cristo, e somente o evangelho que ele pregou, o ensinamento que ele tem baseado no nascimento, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, é o evangelho da salvação. A gente vai seguindo aí no verso 8, verso 9, o apóstolo diz assim, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Vamos pensar nesses dois versos que o apóstolo coloca aí para a gente. Quando o apóstolo escreve isso, qual a sua intenção, qual é o seu desejo? Ele quer firmar a mente dos seus leitores, quer firmar na mente desses leitores que não se tratava de uma preferência de uma doutrina ou de outra. Não era uma questão de escolher. Eu posso ser salvo pelas obras ou posso ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Não era uma escolha. Mas o que estava acontecendo, na verdade, era trocar aquilo que era verdadeiro por aquilo que era mentira. A verdade é a salvação em Jesus Cristo. A mentira
é que para ser salvo você precisa crer em Jesus e, além disso, fazer boas obras. Porque se você crer em Jesus e não fizer boas obras, você não está salvo. Ou se você fizer boas obras e não crer em Jesus, você está salvo. Nenhuma das duas, não é uma coisa ou outra. A verdade é que eles estavam sendo confundidos ali na doutrina. O apóstolo lembra a eles que a salvação é sempre pela fé em Cristo Jesus. Não há absolutamente nada que um ser humano possa fazer para salvar-se a si mesmo do pecado. E quando a gente está falando aqui de pecado, a gente está falando dessa tendência que nós nascemos com ela, de nos afastar de Deus, de nos afastar de tudo que diz respeito a Deus, de estarmos em rebelião contra Deus. Então, o apóstolo diz que não há nada que se possa fazer. Então, os Gálatas estavam trocando uma verdade por uma mentira. E quando esses mestres que pregavam isso, essa doutrina, eles tinham um ar de autoridade, né? Eles arrogavam para si uma autoridade. A gente precisa lembrar de uma coisa: as pessoas não podem conferir autoridade à verdade. Só pelo fato de alguém que pensa que tem autoridade falar alguma coisa, isso não se torna verdade. Porém, a verdade confere autoridade às pessoas. Quem fala, quem lida, quem vive com a verdade tem autoridade. E é reconhecido como autoridade. Então, o apóstolo chama a atenção para o fato de que ninguém poderia mudar a verdade e achar que tinha autoridade para fazer isso. E ele vai fazendo uma exortação séria no verso 8, ele diz: mesmo um anjo vindo do céu. Se ele colocasse assim, se um anjo aparecer e pregar outro evangelho, você presta atenção nele, mas ele enfatiza que mesmo um anjo que venha do céu, não um anjo que veio do inferno, não. Porque talvez você pense, bom, um anjo que venha do inferno pode pregar vai pregar mentira. Mas ele diz um anjo que vem do céu, que venha do céu. Se ele trouxer uma mensagem cujo conteúdo seja diferente daquilo que eu já ensinei para vocês, que ele seja amaldiçoado, que ele seja anátema. E no verso 9, ele continua exortando os crentes de Gálatas. Se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que esse seja anátema, que esse seja amaldiçoado. Então, o apóstolo confronta os crentes a olharem para a mensagem que ele pregou e discernir qual é a mensagem do evangelho autêntico, do evangelho verdadeiro. Esse é o desafio para nós, os crentes do século XXI, o tempo todo. Nós precisamos discernir qual é a mensagem do evangelho autêntico. Porque à nossa volta existem muitos evangelhos. Existe o evangelho das obras, existe o evangelho do politicamente correto, existe o evangelho da autoajuda, existe o evangelho de que eu tenho que ser feliz aqui. São formas que vão aparecendo aí como um evangelho autêntico. Mas qual é a mensagem desse evangelho? Qual é a mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo tinha pregado aos Gálatas e que nós recebemos através da palavra do Senhor? Que a salvação é pela fé em Jesus Cristo e a sua obra redentora. A única maneira de nós sermos salvos do pecado, de nós sermos resgatados do pecado, de nós sermos livres da nossa velha natureza, de nós passarmos a ter comunhão com Deus, de nós passarmos a ter paz com Deus, de nós passarmos a produzir boas obras, é a fé em Jesus Cristo e na sua obra. E não por nenhuma outra coisa que qualquer outra pessoa faça ou que nós mesmos fazemos. Então, nesse primeiro momento, nessa introdução da carta aos Gálatas,
nós temos aqui o cerne, o centro da mensagem dessa carta. Paulo defende essa verdade, que a salvação é pela fé. E ele defende essa verdade contrapondo ao ensino dos judaizantes, que pensavam e pregavam que para ser salvo você tinha que crer em Jesus, mas você tinha que fazer algumas outras coisas que seriam necessárias. O apóstolo vai falar nessa carta sobre a questão da liberdade. E que ele vai dizer que nós em Cristo somos livres, que nos colocar debaixo de situações como as situações que eram previstas pela lei judaica é nos prender novamente a um jugo de escravidão. E todo legalismo, não importa a forma que ele tome, e o legalismo toma formas diferentes a partir do desenvolvimento da história, toda forma de legalismo nos prende, nos torna escravos novamente. O apóstolo vai trabalhar essa ideia nessa carta da liberdade e da escravidão. E é uma linguagem bastante interessante para aquela comunidade que vive na Galácia, porque ali era um lugar também onde havia um grande comércio de escravos. Então, quando se fala em escravidão e liberdade, aquelas pessoas têm um entendimento muito claro do que o apóstolo quer dizer. Então, nos próximos encontros, nos próximos domingos, nós vamos continuar estudando essa carta, vamos continuar entendendo como o apóstolo Paulo vai tratar essa questão. Ainda no capítulo 1, ele vai defender o seu apostolado e logo depois, nos próximos capítulos da carta, ele vai tratando dessas questões doutrinárias. Então, qual é a importância dessa carta para nós? A gente sempre precisa voltar ao fundamento da nossa fé. E nós sempre precisamos estar firmes nas nossas convicções, na convicção da fé. Por que nós somos salvos? Quem que nos salvou? Como essa salvação se dá? E como nós podemos continuar caminhando, trilhando o caminho da salvação em Cristo? Como nós podemos continuar crescendo no conhecimento dessa graça? Como nós podemos continuar crescendo no conhecimento de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e nessa comunhão, como que nós vamos aprendendo a ter intimidade, relacionamento firme, relacionamento claro com o Senhor. Esses serão os nossos assuntos que vão estar perpassando esses nossos estudos nos próximos domingos. Eu espero que Deus te abençoe. Eu te convido a ler o capítulo 1 todo da Carta de Gálatas. Se quiser adiantar o capítulo 2 também, porque nós vamos trabalhar alguns pontos ainda neste capítulo. Nós vamos encerrar nosso momento, mas antes nós vamos orar. E nós estamos com saudades dos nossos alunos. Vocês sabem disso, nós temos falado isso aqui todas as vezes que nós nos encontramos. E nós pedimos ao nosso irmão José Geraldo que ele orasse conosco para encerrar esse nosso momento de estudo. E ele nos mandou um vídeo. Então eu te convido a matar a saudade, ainda que por vídeo, do nosso irmão José Geraldo. Nós vamos orar com ele vai estar orando conosco, e para que a gente sinta-se um pouquinho mais perto dele. E se você quiser participar conosco, entre em contato com a Auxileia. Nós queremos que você esteja participando do nosso estudo. Entre em contato com a Auxileia, que é a coordenadora da Escola Dominical, e ela vai te dizer como é que você pode participar com a gente aqui, como é que você pode também matar a saudade de alguns irmãos ainda que distantes. Vamos orar? Deus que restaura, um Deus que dá a bênção dele para cada um de nós. Precisamos que nós cremos que ele é Senhor do céu, da terra, de tudo que há na terra. Ele tem poder nas suas mãos para mandar toda essa praga embora e consumir isso para um lugar bem longe,
e fugir da face da terra e queimar. Jesus Cristo tem poder nas suas mãos para mandar uma seta de fogo dessa maldição e consumir conforme está consumindo. Já consumiu, acho que mais não sei quantos milhões, esse é o poder de fogo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai acabar com isso da face da terra para nunca mais voltar, porque Ele é Cristo, Ele é o Senhor, Ele é poder, Ele é honra, Ele é glória, Ele honra a sua palavra. Ele vai a favor dos filhos dele que creem no nome dele. Se crê no nome dele, verás a glória de Deus. Ele vai exterminar toda essa praga da face da terra, toda essa maldição. Jesus Cristo vai lançar uma seta de fogo lá do céu, conforme está queimando. Já queimou 800 mil que já foi embora nessas orações que está feita na televisão. Foi confirmado até em Brasília. 800 mil foi curado. Algum nem no hospital não entrou. E vai consumir com isso da face da terra, em nome de Jesus, para bem longe lá para o inferno, da onde ele saiu. Jesus Cristo vai mandar, e já está mandando, e vai mandar em nome de Jesus, e os filhos dele vão ficar livres aqui na terra. Em nome de Jesus. Nós oramos agradecidamente. Aceita quem quiser. Jesus diz aqui na palavra, aceita quem quiser. Quem não quiser, ele não obriga. Eis que a mão dele não está encolhida, para que não possa salvar. Nem os seus ouvidos está gravado para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade, que é o pecado, faz separação de vós para que vós não ouça. Mas nós cremos que ele vai limpar essa terra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero, então, desejar a você uma boa semana, que a graça de Deus continue com você, com a sua família, que esta seja uma semana de bênçãos na sua vida, que o Senhor possa continuar te sustentando e te guardando. Na nossa oração, como professores da Escola Dominical, nós estamos orando para que essa situação termine, para que a gente possa ter encontros presenciais, para que a gente possa continuar compartilhando dessa palavra que nós amamos. Amém.